Olá, ouvintes e espectadores do Bancário Pode Mais. Eu sou Thalita Galucci Sotero e esse é o podcast da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores Bancários do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O mundo do trabalho enfrenta um dos momentos mais desafiadores da história. Por um lado, nós temos a pressão dos algoritmos e a perda de direitos, e do outro, a entrega de nossas empresas públicas e o avanço do fascismo. Para entendermos melhor essa conjuntura e pensarmos em caminhos para a resistência, hoje a gente vai conversar com o professor Jorge Normando Rodrigues. Ele é assessor jurídico da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e do Sindipetro, o maior sindicato da América Latina da categoria de petroleiros. E também ele é autor dos livros Guerrilha e Muralha. Professor, muito obrigada por atender nosso convite. Seja bem-vindo ao Bancário Pode Mais. Agradeço enormemente, Thalita. É uma alegria e uma honra, como sempre, participar de qualquer evento da FETRAF e que a gente possa colaborar para esclarecimentos da categoria bancária ou, pelo menos, confundir as cabeças. Muito bem. Eu gostaria, então, de começar, professor, pelo tema da economia. Essa é uma questão que modifica muito, pensa-se muito na hora do voto, né? Já que a gente está nesse momento ainda, né, na pré-campanha, no momento pré-eleitoral, mas a questão econômica, a conjuntura econômica, ela é muitas vezes o que faz a diferença na hora do eleitor fazer seu voto. Como é que você está avaliando esse momento? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma relativização do peso da economia no voto nesse momento. E por isso dado resultados de pesquisas tanto brasileiras quanto de resultados eleitorais recentes na América Latina que a gente tem visto, né? Há um descasamento entre realidade objetiva, vivenciada pela massa trabalhadora, e ansiedades e valores que têm sido vendidos pelo neoliberalismo dominante. É o caso, por exemplo, do neoliberalismo sequestrando as mentes de entregadores de plataformas digitais e motoristas de aplicativos, né, que se veem como empreendedores e, portanto, não querem nenhuma regulação estatal daquela atividade. E é o caso também da pauta de costumes que o fascismo vende. A economia, nesse momento, ela dá sinais, né, a brasileira dá sinais de potência muito significativa. Mais de um analista internacional olha para o Brasil como uma grande oportunidade de investimentos e, hoje mesmo, no relatório do Banco Central, perdão, a pauta da reunião do Comitê de Política Monetária de agora, a última reunião que manteve a tendência de queda da taxa de juros. Ele faz uma análise de conjuntura interessante e retrata, dentre outros pontos, que a perspectiva da população com relação ao desenvolvimento da economia no curto e médio prazo se elevou ante a última reunião anterior do Copom, em abril. Isso é bastante significativo, né? O governo Lula, particularmente, tem tido sucesso em várias políticas. Agora, repito a ressalva inicial de que é preciso ter cuidado, porque a disputa está também no plano imaginário, além da realidade objetiva da população. E aí tem um outro aspecto, pensando em eleições, que parte da questão do mundo digital. Então, nós temos uma realidade em que há fake news, desinformação, a inteligência artificial também vem como sendo uma nova forma, uma nova tecnologia, que muitas vezes pode servir para confundir mais do que informar. A partir dessa realidade, como é que é a sua avaliação nesse sentido, quando a gente pensa nesse período eleitoral? Eu acho que existe, talvez eu seja um tanto quanto antiquado nessa análise, mas acho que existe uma hipervalorização das mudanças tecnológicas quanto ao sinal dela para o desenvolvimento da sociedade, a universalização de valores e de que ela seja necessariamente negativa. A inteligência artificial ela deve ser objeto de regramento, né, como toda outra atividade tecnológica, mas ela é, em si, uma tecnologia destituída de sentido. Ela não nasce intencionalmente reacionária ou
fascista ou neoliberal e nem nasce intencionalmente progressista, de esquerda, socialista. Ela é um vazio, ela é aquilo que o usuário da inteligência artificial dela fizer. E, claro, no âmbito das Big Techs, ela é também um instrumento, e aí sim tem um sinal de dominação daquilo que o camarada Yannis Varoufakis, ex-ministro da Economia da Grécia, no breve governo Syriza socialista, chama de tecnofeudalismo, né? Então, mas aí não é a IA em si, é a IA das Big Techs formatada para isso, né? Para incentivar o consumo, tirar o máximo proveito do consumo e concentrar renda. Então, a IA ela tem que ser vista como um campo de disputa, como é o Estado e como é a automação, né? A automação proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, ela não surge contra o trabalhador. Marx, quando está analisando a automação no século XIX, e ela é ainda um bebê engatinhando antes do que é hoje, né? Um adulto correndo 100 metros rasos, Marx, né, traça um perfil e diz que a automação não é necessariamente inimiga do trabalhador. A automação tem o potencial de reduzir a jornada de trabalho. E esse é o grande ponto que a gente tem que levantar, né, com a socialização dos meios de produção e da tecnologia, de todos os saltos tecnológicos e particularmente da IA. No entanto, me filio com a ministra Carmen Lúcia do Supremo quando ela afirma que a burrice natural é muito mais preocupante do que a inteligência artificial. É no único ponto, talvez, que eu vá concordar com a ministra Carmen Lúcia no tempo recente. Bom, e aí pensando em inteligência artificial, ela vem modificando um pouco o mundo do trabalho, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na categoria dos bancários, a dinâmica, né, das relações de trabalho nos bancos, a IA ela acaba modificando um pouco até na questão da forma como são gerenciadas essas relações de trabalho. Na sua avaliação, a inteligência artificial não só ela, né, como você acabou de nos explicar, mas como ela pode a tecnologia em si, ela pode ter se tornado mais uma ferramenta como uma forma de opressão e até mesmo de situações de assédio no ambiente de trabalho. Então, as grandes corporações tendem a inverter os valores éticos da relação entre a ferramenta e o trabalhador. Isso, ainda uma vez, não se dá como novidade com o advento da IA. Isso se deu no passado com a linha de montagem e várias outras inovações, inclusive a própria digitalização de todo o processo de informação. Com isso, eu quero dizer o seguinte: a IA não pode vigiar o trabalhador. É o contrário, ela é necessariamente o perfil da inteligência artificial, por mais desenvolvido que seja, ela não é inteligente, ela não é consciente. Então não pode ser ela a vigiar o trabalho humano. Ao contrário, o trabalho da IA, o desenvolvimento da IA, aquilo que a IA entrega, tem que ser continuamente supervisionado por um humano, né? Agora, para os bancos, por exemplo, e vários outros, né, centrais de atendimentos de consumidores, etc., a IA está sendo usada para afastar o. Acho que tem 3 movimentos aí. Afastar, né, o cliente daquilo que ele possa manifestar insatisfação no atendimento, através de ilusões. Isso se dá muito no banco. E segundo, está sendo utilizada para terceirizar para o cliente trabalho da atividade. Isso é a característica dos setores de serviços com inteligência artificial, né? Você transporta para o cliente toda uma série de atividades daquele ramo de prestação de serviços que antes era do balcão para dentro, né? E, em terceiro lugar, para oprimir os trabalhadores. Então, tudo isso tem que ser revisto. Agora, não será revisto meramente com regulação estatal. A regulação estatal é de fundamental importância. Disputar o Estado é uma tarefa dos trabalhadores dentro do cenário democrático. E a IA não está fora disso. Mas é necessário que os trabalhadores se apropriem
do controle da inteligência artificial, que não é nem tanto artificial e certamente não é inteligente. Professor, falando em disputa, né, que é algo que você vem aqui conversando conosco nas suas respostas, tem algo que está muito presente hoje nas nossas batalhas, né, em termos da classe trabalhadora, que é o fim da escala 6 por 1. É uma pauta que nasce justamente a partir de uma reivindicação e de uma avaliação por parte dos trabalhadores. Isso chega na institucionalidade, né, isso está sendo discutido no parlamento brasileiro, e como eu disse, né, uma pauta em disputa nesse momento. Qual que é a sua avaliação nesse sentido, em relação a esse tema especificamente? Bom, esse tema especificamente é mais um embate de libertação dos trabalhadores. Eu acho que a grande palavra que a gente tem que usar é essa, é liberdade. E por quê? Porque o capital vive deformando a liberdade, né, no sentido daquela razão pobre de que Adorno mencionava, da liberdade de um homem escravizar o outro, né? Eu acho que o grande questionamento da 6 por 1 é a liberdade sobre o próprio tempo de vida. Agora, isso se dá num cenário, numa quadra histórica, em que o capital, né, vende a ideia de que o trabalho humano não tem mais centralidade, que o trabalho humano é desimportante, que tem ferramentas como, por exemplo, a IA para substituir o trabalho humano e que pode descartar. Então, o trabalhador ele tem que agradecer quando tem serviços. Por trás dessa hipérbole que o capital faz por disputa ideológica, para que o próprio trabalhador não se veja importante, tem uma tendência, né, da revolução digital de ter desconcentrado a força de trabalho. Então não temos mais os grandes exércitos industriais que caracterizaram a revolução industrial, primeira, segunda do carvão e todo o século XX. Você não tem mais a concentração de trabalhadores. E muitos sindicalistas, já fazendo um parêntese rápido, veem nisso, nessa dispersão da força de trabalho, o fim do mundo para a organização sindical. Não é, não é, né? Eu sempre lembro, quando tenho oportunidade, do movimento revolucionário de 1848, que começa em França, se alastra por toda a Europa e vem bater no Brasil, né? É um movimento revolucionário feito sem telégrafo. Não existia sequer telégrafo a fio, muito menos sem fio, né? As pessoas se comunicavam oralmente via transporte, né, de cargas e com panfletos. E ainda assim foi um movimento revolucionário mundial. A greve dos gráficos no Rio de Janeiro, na década de 1850, quando Dom Pedro II ainda era um jovem, né, governante, é uma greve de diversas oficinas de gráficas pequenas, né, cada uma concentrando 5, 6 trabalhadores, que, no entanto, se organizaram, fizeram greve e ganharam. Então nós temos muita perspectiva de luta nesse cenário atual. Não é só favorável ao capital, é favorável também ao trabalhador. E a 6 por 1 é a grande bandeira para voltar a colocar na pauta política macro do Brasil a luta de classes. Professor, pensando inclusive, né, nessa questão de organização de classe e tendo o sindicato, inclusive, como, digamos, aquele que pode aglutinar essas lutas, queria aproveitar que o senhor pudesse falar a partir da sua experiência no Sindipetro. O Sindipetro, nós conhecemos historicamente que é um sindicato que organiza a categoria e que tem vitórias muito importantes para os petroleiros. E dentro da sua experiência, o que você pode apontar pensando para a questão da realidade hoje dos bancários? Hoje a gente tem um setor que vivencia uma realidade de fechamento de agências, de terceirizações, desmonte de bancos públicos. Que relações e diálogos que você pode fazer a partir da sua experiência, agora pensando nessa realidade dos bancários? Pois é, talvez os quadros do movimento bancário olhem de fora e tenham a impressão de que o movimento petroleiro é diferente, é mais organizado, etc. e tal. O movimento petroleiro ele tem historicamente um diferencial que é ainda uma herança do grande exército industrial, da grande concentração de trabalhadores,
que é uma alta taxa de sindicalização. Isso, no entanto, não vem refletindo nas 2 últimas décadas, talvez, e certamente na última década, o grau e a de organização e a capacidade de luta dos petroleiros. Porque os mesmos problemas que os bancários estão enfrentando de transformar todos os primeirizados em gerentes, né, para fazer uma disputa, inclusive disputa de consciência desses trabalhadores, e de franquear a terceirização para fragmentar a identidade de classe, isso já acontece nos petroleiros desde o fim da década de 1990. Atualmente, para cada empregado da Petrobras, existem entre 3 ou 4, dependendo da região, petroleiros terceirizados. E, via de regra, esses petroleiros terceirizados não se organizam nos sindicatos e não conseguem se ver representados no sindicato como os primeirizados o são. O capital foi muito feliz em colocar uma cunha de identidade, de cultura entre o petroleiro primeirizado e o petroleiro terceirizado. Essa rixa tem resultados muito negativos não só para o movimento sindical. Eu creio que não existe receita de bolo, né? Ninguém é professor de luta de classe, muito menos eu. Mas eu tenho certeza de que focar a organização sindical, tanto no caso dos bancários quanto no caso dos petroleiros, como uma organização universal e não mais de uma microcategoria identificada pelo empregador, né, é a saída para isso. Existe um sindicalista que, aliás, será provavelmente deputado federal por São Paulo, que é o camarada Miguel Segerles, atual presidente do sindicato do ABC, dos metalúrgicos, que ele tem uma perspectiva muito interessante, em que ele sustenta que não há futuro para os metalúrgicos do ABC se ele continua como um sindicato dos metalúrgicos. É de fundamental importância que ele se transforme num sindicato de trabalhadores, incluindo todos os terceirizados, todos os prestadores de serviços. No caso dos petroleiros, ou eles fazem isso, ou eles se verão transformados num clube de empregados da Petrobras. Professor, eu queria também te ouvir no seu livro, que eu até citei no começo, né? Ele chama Muralha, os juízes do trabalho e a ideologia da destruição. O senhor aponta as questões do neoliberalismo e fala um pouco como, de alguma forma, isso tem refletido nas audiências, né? Isso vai para as relações de trabalho nos processos trabalhistas. Queria que você pudesse falar um pouco a respeito dessa conjuntura, desse processo, qual que é a sua avaliação a partir do teu estudo e do livro que você publicou. Primeiro, um ponto de partida, né? A justiça do trabalho tem que ser enxergada pelo que efetivamente é. Eu tenho vários amigos que são magistrados do trabalho, desembargadores, e vários, né, que tiveram trajetórias significativas na esquerda, mas são exceções que confirmam a regra. A justiça do trabalho não é o principal ente estatal de proteção de direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque, tirando o empregado da Petrobras, o empregado do Banco do Brasil, o empregado da Caixa Econômica Federal e de muito poucas outras autarquias ou estatais, a justiça do trabalho é majoritariamente, e tende a ser, uma justiça de desempregados. O trabalhador primeiro perde o emprego, tem seus direitos trabalhistas lesados, e aí ele vai para a justiça do trabalho. A fiscalização administrativa empreendida pelo Ministério do Trabalho e Emprego é muito mais eficaz para proteger direitos trabalhistas do que a justiça do trabalho, que, aliás, é muito cara para o Estado, mas essa é uma outra discussão. O fato é que, concretamente, na pesquisa que eu movi à época da dissertação de mestrado, já tem muito tempo, ficou evidente que uma parcela significativa, mais da metade dos juízes trabalhistas, àquela época havia sido cooptada, seduzida pelo ideário do neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele não é uma forma eficaz de organização do capital. Ele não é uma ideologia sem sentido. O neoliberalismo é, de forma muito sintética, um programa de transferência de renda dos pobres para os ricos. O neoliberalismo, em todos os países em que é adotado, ele concentrou renda, ele empobreceu os pobres, empobreceu a classe média e enriqueceu os ricos. O exemplo mais marcante é os Estados Unidos,
que desde da era Reagan, né, quando começa a adotar medidas neoliberais, ele significativamente vai decaindo no índice de Gini, que mede a concentração de renda, tornando-se cada vez mais o país de uma plutocracia, né, que se apropria da máquina estatal para lucro próprio e de seus parceiros. Exemplo mais tosco disso foi a primeira administração do Trump e agora a atual, né, que enriqueceu 3 vezes mais do que enriqueceu na primeira, apenas no primeiro ano de presidência, na volta no Trump 2. E, no entanto, essa ideologia captou o ideário dos juízes. E captou de cima para baixo, ou seja, eles foram levados a isso pela estrutura organizacional dos seus tribunais. Agora, ouso dizer, pior ainda, e disse isso num debate com 2 membros do Ministério Público que concordaram comigo, eu preferia que eu estivesse errado, mas concordaram comigo, nós temos uma coisa mais grave, porque além da hegemonia neoliberal ideológica na cabeça dos juízes, nós temos um setor significativo da magistratura aderindo ao fascismo, aderindo de forma aberta. Nós temos hoje, dentre 10 ministros do Supremo, porque tem uma cadeira vaga, 3, né, que se posicionaram a favor de golpe de Estado, né, rompendo o juramento que fizeram. E dali para baixo, né, desembargadores federais e desembargadores estaduais, a simpatia por um governo autoritário, fascista, sangrento, é muito relevante. Então, nesse debate, inclusive com membros do Ministério Público, nós cunhamos uma expressão em conjunto no momento, que é o iletramento democrático da magistratura. A magistratura hoje, no Brasil, ela, em setores significativos e que tem muita influência em toda a estrutura dos juízes no Brasil, ela não tem compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, que é um juramento que todo operador do direito no Brasil presta, seja advogado, defensor público, promotor, juiz, ministro do Supremo. O seu primeiro compromisso é a defesa do Estado Democrático de Direito. É aquilo que a gente jura defender. E, no entanto, nós temos hoje, repetindo, 3 ministros do Supremo que são abertamente, declaradamente, inimigos do Estado Democrático de Direito. Queria aproveitar, inclusive, que o senhor mencionou o STF, né? E pensando um pouco aqui até da sua avaliação, seu estudo sobre a questão das relações de trabalho, tem algo que está sendo debatido, inclusive no próprio Supremo, mas isso atinge diretamente a questão dos direitos trabalhistas, que é a pejotização. A gente sabe que houve uma decisão ano passado do ministro Gilmar Mendes, que agora, na semana passada, ele fez essa nova decisão de retirar a suspensão de todos os processos que versam essa questão da pejotização e aproveitar para te ouvir qual que é a sua avaliação sobre essa nova dinâmica que é isso, né? Esse novo nome, né? Dentro do mundo jurídico, da justiça trabalhista especificamente, a gente tem falado bastante sobre pejotização. Qual que é a sua avaliação nesse sentido e essa disputa que está agora no Supremo? A nossa sociedade evoluiu em admitir absurdos, né? A gente admite hoje genocídio durante a Covid e morrem 700 mil pessoas e não tem problema nenhum. A gente admite as forças de segurança entrarem numa comunidade, matar 120 pessoas e também não tem problema nenhum, a vida que segue. Do mesmo modo, tem uma farsa jurídica e ideológica gigantesca em trabalhar uma fraude à relação de trabalho sob o nome de pejotização. Existe um núcleo lógico no sistema brasileiro de proteção do trabalho que, apesar de todo a contra-reforma da CLT do governo do Temer, o usurpador, em 2017, e é interessante a gente verificar que a maior prioridade do golpe de Estado contra a presidenta Dilma foi a contra-reforma das relações de trabalho. Mas, apesar da Contra-Reforma ter avançado na destruição de direitos trabalhistas significativamente, foi mantido um núcleo lógico de que quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. O empregado ele não pode fazer parte do risco da atividade. O dono do negócio é que responde pelo risco. A pejotização e outras fraudes, né, existem exatamente para socializar o risco, manter a concentração do ganho, do lucro da atividade empresarial na mão do empregador, mas socializar o risco.
né, tratando o trabalhador como se fosse um empresário que presta serviços ao outro. Olha, não há sinal de igualdade possível entre não só o motorista ou entregador de aplicativo, mas também entre o empregado que é pejotizado e o tomador de serviços que concentram o poder econômico. Essa lógica da proteção ela é desconstruída nisso e, lamentavelmente, os ministros do Supremo, que costumam ser endeusados porque defenderam a democracia num momento crucial, eles são os protagonistas de uma série de decisões do Supremo que vem destruindo o direito do trabalho e provocando um prejuízo muito maior do que a contra-reforma do Temer. Professora, aliás, por falar em destruição, eu queria aproveitar também que o senhor pudesse comentar sobre o seu outro livro, o Guerrilha, né? Uma análise que você faz a partir justamente do golpe institucional em 2016 contra a presidenta Dilma e que você justamente fala como esse processo acelerou o impacto que nós temos visto nos últimos anos em relação às questões dos direitos sociais. Qual que é a sua avaliação nesse sentido, né, a partir do seu livro e como é que você tem visto desde então, né, 2016, já são 10 anos de lá para cá? Esses 10 anos do golpe marcam retrocessos significativos, né? A gente costuma vê-los a partir da ótica das relações de trabalho. Aliás, costumamos muito pouco, né? Porque, como eu disse, muita gente endeusa Alexandre de Moraes, né? Esquecendo que era um parceiro e amigão de Bolsonaro, até o momento em que ele, Alexandre de Moraes, virou alvo do fascismo brasileiro. Aí ele mudou de posição e passou a defender a democracia. Mas refiro-me a Alexandre de Moraes porque muita gente o endeusa, né, como defensor da democracia e é um dos maiores destruidores de direitos trabalhistas. No entanto, tristemente, esse não é um movimento isolado, né? O ministro Barroso, né, aquele que tinha asco de pobre manifestado em várias decisões e em várias falas públicas, e que infelizmente foi convidado, né, para abrir um congresso da União Nacional dos Estudantes, o que eu acho um erro político crasso por parte da organização. O ministro Barroso, no primeiro julgamento, ainda sob o governo Bolsonaro, né, da contra-reforma trabalhista, ele profere a seguinte frase: tem que afastar os sindicatos da negociação entre trabalhador e empregador. O sindicato atrapalha. Isso está registrado, está no YouTube, está nas atas, basta ver. Infelizmente, hoje, dentre os 10 ministros do Supremo, acho que só Flávio Dino discorda dessa posição e um pouco, talvez, o Fachin. Mas o fato é que, nesses 10 anos, nós evoluímos no sistema de proteção das relações de trabalho, nós permitimos fraudes cada vez maiores no âmbito, só para dar um exemplo rápido da minha atuação profissional, no âmbito da indústria do petróleo. Nós hoje vivenciamos fraudes contra trabalhadores de empresas interpostas que eram comuns nos anos 90, na época de Fernando Henrique, e que a Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos de petroleiros deram um grande embate para modificar com um resultado positivo. Eram fraudes que tinham sumido das relações de trabalho no intervalo entre 2005, aproximadamente, e o golpe de 2016. E hoje são o dia a dia. O trabalhador interposto, o petroleiro terceirizado, ele presta serviço à Petrobras sabendo que tem uma grande, grande possibilidade de, ao fim do contrato daquela empresa com a Petrobras, ele não receber nada e a empresa desaparecer. Esse retrocesso, né, se deu por conta do golpe de Estado contra a presidenta Dilma e por conta da entrega do Estado a essa máfia, né, fascista que se embrenhou em todas as gestões, né, de empresas públicas, de estatais e autarquias. Agora, tristemente, Thalita, não é só nas relações de trabalho, né? Nós retroagimos em tudo. Vide o grau de violência doméstica, a ofensiva feminicista que nós temos hoje, a violência contra crianças, a pedofilia praticada o mais das vezes por bolsonaristas, né, que é muito grave. Tudo isso recrudesceu enormemente a partir do momento que botamos um monstro, um Adolf Hitler Tupiniquim, no Palácio do Planalto.
Aliás, uma das consequências, do golpe de 2016 foi a reforma trabalhista. Aí eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação, porque há quem defenda que a gente vai conseguir ter uma vitória, né, enquanto classe trabalhadora, se conseguirmos retomar as questões que estão colocadas ali a partir da reforma trabalhista. Você acha que é possível a gente pensar num momento em que a gente consiga, de fato, colocar para baixo a reforma trabalhista e revê-la totalmente? É possível, mas existem pré-requisitos significativos. Hoje, na atual correlação de forças que pauta a eleição brasileira, com 43% da população querendo a volta do fascismo a Brasília, esse é um movimento que não deve ser feito, porque o resultado pode ou legitimar ou aprofundar a perda que os trabalhadores tiveram nesse momento. Agora, é de fundamental importância uma reforma sindical que desamarre, né, os grilhões que ainda impedem a liberdade sindical no Brasil. É de fundamental importância a gente voltar a ter um sistema de direito do trabalho que efetivamente proteja o trabalhador, que vá além do que a gente tinha, mas para isso, primeiro a gente tem que ganhar a consciência da sociedade. O pré-requisito é a disputa por corações e mentes. Professor, aí para encerrar a nossa conversa, a partir, né, das suas análises, os livros que você comentou um pouco aqui, gostaria muito de pedir para que você pudesse nos falar qual que é, na sua avaliação, o principal critério que o trabalhador, a trabalhadora deve ter na hora justamente de votar e pensando justamente, né, no seu papel enquanto trabalhador, tendo consciência de classe, inclusive para poder barrar esse avanço do fascismo que nós temos, infelizmente. Eu acho que o fundamental nesse momento para os trabalhadores do Brasil em outubro é encararem de frente o fantasma da insegurança social, porque essa tem sido a tônica do fascismo na América Latina inteira. Infelizmente, Colômbia e Peru, né, perdemos eleições significativas, importantes, e o Brasil hoje, tirando os nossos vizinhos da Franja Norte, de Venezuela para leste, o Brasil é uma ilha de progressismo numa América Latina que está entregue não só ao fascismo, mas entregue ao Império Norte-Americano. Né? Não são presidentes, são vice-reis nomeados por Washington. E o trabalhador precisa ter consciência de que a candidatura Flávio Bolsonaro, ou Tarcísio de Freitas e outros, são vice-reis nomeados por Washington para serem gestores da colônia brasileira. Mas não se trata só de soberania. Esse sucesso na América Latina se deu porque o fascismo conseguiu vender a ideia da insegurança social, da criminalidade, como grande resultado da democracia e que só uma linha dura, só uma direita, como a do Noboa em El Salvador e de outros, e com políticas de encarceramento em massa e de pena de morte, pode enfrentar essa realidade. Ora, o trabalhador brasileiro precisa olhar para o exemplo histórico do Rio de Janeiro e ver que aqui, né, quem mais mata a gente são as forças de segurança, a polícia militar e a polícia civil. A pena de morte, ela é concreta, ela se dá no dia a dia dos trabalhadores e o encarceramento em massa atingiu níveis históricos, absolutos e proporcionais na população brasileira. Então, se pena de morte resolvesse, encarceramento em massa resolvesse, o Rio de Janeiro seria um paraíso. Não é isso que resolve. O que resolve é o diálogo, é o coração aberto, é a construção de uma civilização e é o investimento forte em educação de todas as camadas da sociedade. É isso que a gente tem que lembrar com todas as forças para as eleições de outubro. Bom, nós conversamos então aqui com o professor Jorge Normando Rodrigues. Acho que ficou um pouco mais explícito, né, mais evidente a importância de defendermos a soberania brasileira. Isso passa pela escolha do voto, passa por entendermos a importância de defendermos os bancos públicos, as empresas públicas como um todo e, em particular, também a Petrobras. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua parceria, inclusive histórica, com a classe trabalhadora. E é isso. E você, não se esqueça, é importante fortalecer o seu sindicato, importante que você converse,
né, com os seus parceiros, colegas de trabalho e entender que é apenas com a organização de classe, com a categoria, que a gente consegue os nossos direitos. Até a próxima. Compartilhe esse episódio para quem você acha que seja importante também ouvir, também entender um pouco desse cenário e esteja sempre conosco. Até o próximo episódio do Bancário Pode Mais. Tchau, tchau.